conseguiu amarrar o Flamengo, uma marcação bastante adiantada na saída de bola. Então o Flamengo não tinha a circulação de bola, a troca de passes mais rápido. E o Michael, no primeiro tempo, foi anulado pelo Marcelo Benevenuto, o zagueiro que jogou hoje improvisado na lateral direita. Mas no segundo tempo o baixinho conseguiu abrir espaços e marcar um gol depois da assistência do Gabigol. O Gabigol fez quase tudo, né? Teve assistência dele, pênalti perdido, 2 pênaltis perdidos e no travessão, e também o gol 10º dele na temporada. O jogador, o camisa 9 do Flamengo, teve uma atuação com alguns erros de passe. O Flamengo, no geral, não fez uma grande partida, embora os 3-0 ao fim do jogo. E o Everton Ribeiro, uma curiosidade, depois da convocação para a seleção brasileira, e nesta semana aí, até você lembrou, Edu, 2 gols na Libertadores da América na estreia. Hoje, um gol importante que abriu o placar. As gols na sequência, o camisa 7 do Flamengo, que hoje não foi capitão, foi o Diego. O Flamengo que teve uma substituição logo no primeiro tempo. O João Lucas, lateral direito, sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, foi substituído por Berril. O Berril na lateral direita, improvisado. Lembrando que o Flamengo hoje não teve o Rafinha e o Rodrigo Caio, mas a volta do Bruno Henrique, que inclusive foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo. 544 torcedores, e na sequência a gente traz mais destaques, toda a repercussão da vitória do Flamengo 3-0 contra o Botafogo, o clássico aqui no Maracanã, pessoal. Valeu, obrigado, Lai. Vamos para outro repórter, contato com outro repórter da nossa equipe. Everton Souza já está em outro ponto do Maracanã. Ô Everton, o pessoal do Botafogo reclama bastante do lance no primeiro tempo, o gol anulado do Botafogo, né? Tudo bem? Boa noite. Exatamente, Edu. Uma ótima noite para você, o Sormani, todo mundo que está ligado com a gente aqui no Central. Pois é, pelo VAR, foi por muito pouco o Pedro Raul, inclusive, que estava voltando de lesão. Ele que começou agora como titular, não disputou as últimas partidas do Botafogo, até por conta de um problema na perna direita, na coxa. E agora ele começou como titular, o Autuori já escalou ele ali no comando de ataque. Ele acabou marcando esse gol, um bonito gol por sinal. E ele ainda acabou colocando uma bola na trave, teve uma boa participação no jogo. O Pedro Raul, que no segundo tempo cansou, até por conta da falta de ritmo de jogo, mas a estratégia do Botafogo, do Autuori, foi colocar o Benevenuto ali na lateral direita para conter as ações do Michael, e conseguiu isso. O Benevenuto ganhou todas as disputas com o Michael no primeiro tempo, mas depois, no segundo tempo, ainda com as linhas de marcação mais adiantadas do Botafogo, quando o Flamengo fez o primeiro gol, aí desestruturou totalmente o esquema do Paulo Autuori. E a torcida saiu muito na bronca aqui com o Gatito, não só pelo pênalti, mas também porque consideraram uma falha dele ali no primeiro gol do Flamengo, um tapinha que ele deu, a bola acabou sobrando ali no pé do Everton Ribeiro. O Botafogo, que não teve o Honda, havia até a expectativa dele, para jogar aqui, para dar mais qualidade a esse meio-campo, porque faltou muito criação para o Botafogo, o que só conseguia alguma jogada de efeito nos pés do Bruno Nazário, então o Honda poderia dar uma consistência maior ali na criação, mas ele vai estrear, realmente deve estrear na próxima partida, nesta terça-feira pela Copa do Brasil contra o Paraná Clube. O Botafogo, que agora continua na segunda posição do grupo A da Taça Rio, e também vive a expectativa aí de nas próximas horas fechar com Yaya Touré. As negociações voltaram e pode ser anunciado a Yaya Touré aí, talvez até amanhã, enfim, no máximo no começo da próxima semana. Essa é a ideia da diretoria do Botafogo. Portanto, então, o próximo jogo do Fogão pela Copa do Brasil nesta terça contra o Paraná. Edu, Sormani, volto com vocês aí. Valeu, Everton. Tanto o Everton como o Ricardo Lai, os dois, palavra dos dois treinadores, do Paulo Autuori e também do Jorge Jesus, depois do clássico carioca. Um Flamengo desfalcado, um mistão do Flamengo, mas vence por 3-0, Sormani. Vence bem, Edu, vence tranquilo. O Flamengo, mesmo com um time misturado, um misto, ele é superior ao Botafogo. Afinal de contas, é o maior orçamento do futebol brasileiro no momento. No ano que passou, o Flamengo quase conseguiu atingir a casa de R$1 bilhão, Então ele tem o dever de ter um elenco competitivo.
Por quê? Porque ele tem dirigentes competentes e sabem olhar e detectar aonde está faltando peças para que o seu elenco fique cada vez mais competitivo, mais forte, robusto. Falta ainda um lateral direito. Tanto é que o João Lucas sai machucado, o Rafinha, que é o titular, já está lesionado, Jorge Jesus é obrigado a improvisar na posição, colocar o Berril. Então o Flamengo nada de braçada aqui no Rio de Janeiro, não tem a menor dúvida disso. No Campeonato Brasileiro a tendência é essa também. Agora, o primeiro tempo foi o primeiro tempo igual. E um gol anulado do Botafogo, para mim, não havia impedimento. Vamos até colocar na tela para a gente tentar ver aí o momento exato do lance. Tem um jogador que está impedido na parte de baixo da tela, né, Sormani? Mas lá em cima, o Pedro Raul não. Exatamente. É o Pedro Raul, né, que tá fazendo, que domina a bola e faz o gol. Ele, para mim, não está impedido, porque embaixo, acho que é o René que está dando condições para ele. Olha lá, é o René, exatamente. Olha lá, tá vendo? O René está dando condições para ele, lá embaixo, na frente do Bandeirinha. Uma vez não me lembro qual foi o Bandeirinha com que eu conversei, ele falou que quando esse jogador está muito perto do Bandeirinha, é difícil de ver, porque ele não tem a profundidade. Ele está muito perto. Agora, teve o VAR, não teve? Teve o VAR. Então, pode ser que o ângulo que a gente tem, que é só esse ângulo, talvez esteja dando uma impressão de um corpo um pouquinho na frente. Isso. Talvez seja, mas é milimétrico. Mas tem o software da linha de impedimento. Se tiver e foi mostrado que ele estava impedido, é normal. Agora, se é no olhômetro, para mim não tem impedimento. Para mim esse gol foi legal. E aí o Botafogo faria 1-0, né? O Botafogo botou uma bola na trave com o Pedro Raul, teve esse gol anulado. Agora, você falou do Gatito e o Everton trouxe a informação. Muito torcedor botafoguense ficou na bronca com o próprio goleiro, que é ídolo do Botafogo, né? Mas não ficaram satisfeitos, não, com a atuação do Gatito nessa tarde, Sormani. O Gatito não vive um bom momento já há algum tempo. Ele solta a bola do primeiro gol. Exatamente. E acaba perdendo no terceiro, né? Exatamente. Ele não vem fazendo um bom campeonato, não jogou bem a temporada passada. Ele tem crédito junto à torcida do Botafogo com os botafoguenses. Repito, eu acho um goleiro comum. Goleiro comum não pode jogar no Botafogo. Bom, a gente vai falar muito mais sobre o Clássico, mas vamos dar uma olhada nos gols de Palmeiras e Ferroviária. 1-1, Palmeiras